Ah, agora sim, hein? Tudo bem? Tudo Tudo bom, jóia. Júlio? Como que você tá? Nós já nos falamos já, né? Um tempo atrás, não foi? Já tive duas entrevistas com o professor. Verdade, foram duas mentorias, né, Jandião? E como que você tá? A saúde e as coisas aí? Como que tá as coisas aí? Estão caminhando, graças a Deus. É, lindamente, né? Eu acho que a felicidade plena ela não existe, né? É uma utopia. Na verdade, a gente precisa pensar positivo, concentrar nas coisas boas, porque é a realidade da vida, né? É uma passagem tão curta, né? Tem os altos e baixos e É, aquele mundo do Instagram, né? Que todo mundo é feliz. Isso aí é uma bobagem, isso não existe, nunca existiu, né? verdade. Conta comigo, eu tô aqui para te Mas ajudar, viu? Com muito carinho, como sempre. E tá bom, bom te professor. ver e que você tá com a hora boa, tá com a hora leve, isso é bom. Tranquilo. Eu estou com a possibilidade, doutor Júlio, de pegar um inventário Frankenstein. Eu estou chamando ele de inventário Frankenstein. Ixi, imagino por quê. Para tentar finalizar ele. Eu imagino, já deve Para estar tentar. os retalhos, né? Então, eu não sei nem como começar. Eu vou começando, tá? Claro, com Eu certeza. vou começando. É um, um dos herdeiros, é um amigo meu, né? É. E trabalhamos juntos muitos anos na empresa de telecomunicações aqui do estado. E depois cada um seguiu o seu rumo. Ele me procurou agora, recentemente, a possibilidade de entrar no inventário dos pais dele. Quem estava representando ele e mais três herdeiros era uma sobrinha dele, que, por ser parente, estava fazendo 0800 para eles. Tá. Esse inventário, ele foi dado entrada em 2001. 2001. 2001. 2001 faz aí 24 anos, né? 23, 24 anos. Na época, nove herdeiros. Nove herdeiros. Hoje, desses nove herdeiros, cinco, cinco já morreram. Desses 9 herdeiros, 5 Desses já nove morreram. herdeiros, Antes de fazer o inventário cinco já. dos pais, eu imagino, né? Aí esse inventário é dos pais, né? Que faleceram em 2001. Então tem cinco herdeiros nesse período aí de 23 anos, né? Esse inventário rolando para lá e para cá. Cinco morreram vivos, herdeiros mesmo, vivos, temos quatro. Desses herdeiros falecidos, um herdeiro é pré-morto. Faleceu antes dos autores da herança. Faleceu antes dos pais. Os demais faleceram após a abertura do inventário, logicamente após o falecimento dos pais. Pois bem, o processo, ele, assim, eu estou ainda me especializando nessa área, tem muita coisa ainda que eu estou para aprender. E um dos motivos é esse, eu estar fazendo essa Claro, com mentoria com o certeza. Estou professor. aqui para te ajudar. Conta comigo. Eu dei uma lida geral nesse processo, quase 800 páginas, era os autos físicos ainda. E os herdeiros, eles se dão. O Recentemente, pessoal se dá bem, esses herdeiros? não, pois é, quando abriu o inventário, quais são os bens? São três imóveis. Três imóveis. Tem uma casa em Vitória, aqui é Espírito Santo. Uma casa em Vitória, onde moravam os pais e um herdeiro. Essa casa em Vitória, esse um herdeiro que morava lá, reformou, construiu um segundo pavimento em cima, né? Mexeu na casa inteira. Tinha um outro imóvel, tem um outro imóvel, que é em Vila Velha. Quando à época só tinha um terreno limpo.
né, no terreno limpo. Um dos herdeiros construiu nesse terreno limpo. Foi construiu um prédio de 3 andares. Um prédio de 3 andares. E um terceiro imóvel é uma oficina mecânica de uns 70 metros quadrados. É os 3 imóveis que estão nessa objeto dessa herança. Em 2001, um dos herdeiros entrou para abrir o inventário, questionando a participação desses imóveis, né, que legalmente todos têm direito. E 3 não entraram, 3 não concordaram. Por quê? Alegaram que esse de Vitória morava com os pais, construiu mais da metade do imóvel, ele que construiu, guardou todas as notas e recibos, tal, acostou nos autos. E o de Vila Velha alegou que o pai já faleceu também, né, o pai dele, então está o neto, né, tá o neto, que eles que construíram tudo, que o terreno era vazio. Então, se fosse para entrar em inventário, esse imóvel de Vila Velha só deveria partilhar o terreno. Tá. E a benfeitoria ser indenizada. E o de Vitória também indenizado tudo aquilo que o herdeiro investiu. Ponto. O juiz indeferiu mais à frente, né, no trâmite do processo, indeferiu esse pedido, houve a contestação, as partes manifestaram, e o juiz disse que essa questão não poderia ser tratada no inventário, mas nas vias ordinárias. Nas vias ordinárias. Na verdade, o inventário, o correto é o juiz não dá muita abertura, né, para resolver outras questões, né? Que nem um exemplo. Tem gente, a maioria, né, questiona uma nulidade no contrato no inventário. Então, o certo mesmo, o juiz fala, não é comigo, vias ordinárias, quer dizer, ingresse com a ação certa, interdição, reintegração. É que o Brasil é um país tão grande, tão confuso, né? Eu falo que aqui nós temos vários países no mesmo, né? Que tem juiz que faz o contrário, ele assume tudo para ele. Tem juiz que no inventário pede para reintegrar, pede para interditar, coisas absurdas, né? Extra petita. Mas acontece. Agora, doutor, me fala uma coisa, que eu estou pensando num caminho mais curto, talvez. Esses 5, né, herdeiros, o doutor está advogando para todos? Não, aí eu estou advogando para esses que questionaram. Os 3 que questionaram. Entendi. E me fala uma coisa, esses herdeiros, eles possuem a posse desse imóvel? Olha, a posse, né? O documento que eles têm, que está nos autos, é somente espelho cadastral das prefeituras. Nos autos só tem esse documento, espelho cadastral de IPTU da Prefeitura de Vitória e Prefeitura de Vila Velha. A oficina não tem documento nenhum documento, nem espelho cadastral de IPTU, onde é essa dita oficina. Então são 3 imóveis, imóvel de Vitória, Vila Velha e oficina, que aí Vila Velha também é oficina. Os imóveis 1 e 2 tem espelho de IPTU, no nome dos autores da herança. E a oficina não tem documento nenhum nos autos. Agora, doutor, o que eu imagino aqui? Porque fazer um inventário de um imóvel que não tem registro, ou um inventário de um imóvel que até tem registro, mas fica muito caro, porque tem que fazer um inventário, 2, 3, né? Talvez a multa do ITCMD já ultrapassou, já passou todo aquele período, ou seja, fica muito caro, né? Fica muito caro. Talvez uma alternativa, se a família é unida, né? Tem que ser um ato consensual, né? Era fugir para o escapião, né? Porque, de certa forma, você consegue resolver de forma mais rápida e menos onerosa, né? Não tem união, não. Não tem união, não. É briga. É briga. E assim, como 5 herdeiros já faleceram, então eles tiveram os filhos. Então, por exemplo, uma herdeira falecida, ela tem 6 filhos. Ela tem 6 filhos. Ela faleceu
pós-morte, depois dos autores da herança. Ela faleceu e deixou cinco filhos. Deixou 5 filhos. Esses 5 filhos, eles estão sem representação nos autos. Agora, o lado bom, doutor, me parece que não tem menor, né? Não tem menor, não tem incapaz. Tinha menor, mas demorou tanto tempo que os de menores ficaram maiores. E o Ministério Público... Olha, o judiciário, viu? A gente mata um leão por dia e desvia das antas, né, doutor? O último despacho do MP foi agora dia 7 de fevereiro deste ano, dizendo que não tem mais interesse no feito porque não tem mais menores na jogada. São todos maiores. E assim, eu estava estudando o processo, aí eu vejo assim, netos, bisnetos. Quando fala netos, bisnetos, a gente pensa geralmente em criança, né, adolescente. Mas aqui, o mais novo aqui tem 70 anos. 60 anos. Olha só. Entendeu? Todos com a idade lá em cima, né? Lá em cima. Então não tem interesse do MP mais. Doutor, agora o que eu estou pensando aqui? Se não tem mais menor, né? Incapaz, não tem testamento. Não. Poxa, doutor, eu fiz isso aqui no escritório, deu certo. Se tiver condição financeira, né? Tudo depende de questão financeira. Mas abre mão do inventário judicial, que a gente pode fazer isso, e tentar fazer no cartório. O pessoal não tem condições financeiras para isso, né, doutor? Não tem. E outra agravante. Na questão, por exemplo, vou pegar uma herdeira aqui. Tem uma herdeira aqui que ela faleceu depois dos autores da herança. E ela deixou 6 filhos. São os netos dos autores da herança. Esses 6 filhos, o juiz já fez a partilha, partes iguais para todo mundo. Um nono avos. Né? São 9, dividir por 9. Dessa herdeira que faleceu e deixou 5 filhos. Ela deixou 5 filhos. Esses 5 filhos, eles vão receber, de que forma a parte deles, vamos supor que terminasse o inventário. Não seria por representação, né? Na verdade, se de fato faleceu, né, quem realmente é herdeiro de natureza, fica por representação. Não, mas ela faleceu depois da abertura do inventário. Não foi antes. Não foi antes. Não foi antes. Tá. Entendi. Herdeiro pós-morte, né? Teria que trazer o inventariante desse espólio dessa que faleceu, dentro dos autos? Por isso, o meio mais adequado que o doutor tem hoje seria, acho que dois caminhos, porque esse inventário, doutor, é aquele inventário sem fim. Vai judiar muito, doutor, e nós sabemos que o cliente, ele procura o doutor e acha que é solução. Depois a coisa começa a demorar, que é natural, não é culpa nossa, né? O inventário por si só é ruim, cai no cartório errado, ou seja, tudo errado. O que vai acabar acontecendo, né? Ocorre um desgaste nessa relação. Por isso, talvez, o que o doutor poderia fazer? Colocar na mesa, gente, esse inventário é demorado, eu posso dar um andamento. Inclusive, doutor, esse tipo de inventário normalmente é cobrado valor mensal, porque senão não tem fim, o doutor fica sem receber, né? Se o doutor combina os honorários ali e ocorre o parcelamento, o que vai acabar acontecendo? O doutor vai receber e está preso ao processo. É a chamada carteira podre, né? O doutor vai ficar preso. Então, a ideia nesse caso é, talvez, sugerir, né, se todo mundo pudesse ajudar, fazer um levantamento, fazer esse inventário no cartório. E aí leva tudo, faz um inventário, 2 inventário, 3 inventário, já recolhe a guia com multa atrasado. Se realmente a gente não tem condições, então a outra alternativa seria fazer o quê? Dividir esse imóvel entre eles, faz um termo de acordo, de cessão de direitos, um cede o direito para o outro, né? Talvez uma partilha de bens, e aí faria a venda, né? A venda da posse, ou ainda, né, se não quer vender a posse, quer regularizar porque é receita, faz uso capião. Seria a melhor saída para poder, de fato, resolver isso, doutor. Mas aí o advogado
dos que entraram com o inventário, eu não vejo como eles concordarem, entendeu? E hoje, para complicar mais ainda, esses netos, filhos dos herdeiros falecidos, netos dos autores da herança, moram em comarcas diferentes. Tem aqui do Rio de Janeiro, tem gente aqui de Marataízes, de Piúma, tem umas 4 comarcas diferentes. E aí, a intimação desse pessoal é complicada, carta precatória. Agora tem casos, doutor, deixar claro, viu? Eu quero ter o bem, o doutor sabe disso, que realmente essa situação é demorada, é cansativa, porque eles acabam passando para o doutor, né? Aquela frustração do judiciário demorado, lento, eles acabam transferindo para o doutor. Essa é a minha preocupação, porque é um inventário, pelo que o doutor está falando aqui, ele é aquele inventário demorado, cansativo, e no final das contas ele não regulariza nada, né? Porque o inventário do imóvel irregular, ele não regulariza o imóvel, né? Eu vi o erro aqui lá no Nascedouro, porque lá atrás, esses que construíram, eles deveriam ter entrado já com uso capião, mesmo sendo imóvel de herança, mas devia ter entrado com uso capião, de Vila Velha ou de Vitória. É verdade, arrasou. A oficina eu vou até esquecer porque não tem documento nenhum. Mas o imóvel sem documento nenhum, dá para fazer também, né? Dá para fazer o uso capião de vício registral, que é o uso capião que a gente faz para falar ao judiciário, eu quero dar registro a esse imóvel, não tem registro em lugar nenhum, entendeu, doutor? Acho que esses 3 imóveis aí, os 3 são casos de uso capião. Um de vício registral, porque não tem registro em lugar nenhum. O que prova isso é a nota devolutiva do cartório, falando que não achou, não localizou o imóvel, mas é o único meio, porque de fato, esse inventário aí, doutor, o doutor vai entrar, vai ficar anos e anos ali, e fica com aquela carteira podre, né? Não consegue ajudar o cliente, é ruim, viu, doutor? É uma sensação ruim, doutor não merece isso, não. É verdade. E o cliente, muita gente boa, né? Mas você pega aquele cliente que é ignorante, você também não resolveu nada, poxa, o que adianta trocar de advogado? E às vezes, aí fala assim, mas é amigo, é conhecido, é pior ainda, porque a advocacia, ela tem parece que ela eu sempre falo, né, aqui no escritório pro pessoal, aqui pra equipe, eu falo que parece que é uma desgraça, né, a advocacia, ela parece que ela foi feita para destruir a amizade. Você quer ver você perder um amigo e se advogar para ele. Ou ele não te paga, o doutor fica chateado e acaba a amizade, ou o doutor ganha, mas o cliente não fica contente porque é amigo e acha que demorou muito, né? É difícil, né? Eu gosto de desafios, tá? Eu também gosto, mas tem casos, doutor, que não é desafio, é loucura, né? Você ir pra guerra com uma faca, não, você vai morrer, né? Então, pelo menos um carro blindado e uma bazuca, né, doutor? Deixa eu pontuar aqui uns pontos. Tá bom. Depois de voltar nessa. Tá jóia. No caso desses herdeiros que faleceram e deixaram filhos, vai ter que trazer o espólio desse que faleceu para dentro desse inventário, através do inventariante, para representar e receber essa quota parte do herdeiro falecido? Vai para o inventário dele, né? Vai para o inventário dele. O herdeiro vai receber no inventário de quem ele representa, né? Porque autores da herança. Os pais primitivos, aí tem o herdeiro, aí o herdeiro faleceu, mas deixou 6 filhos. Esses 6 filhos vão ter direito a esse quinhão de 1 nono avos. Mas para eles receberem esse 1 nono avos, só no inventário do pai deles. Esse crédito vai para o espólio do pai deles. Exatamente isso. Vai para o espólio dos pais deles, é isso mesmo. Na verdade, ele vai receber por representação, mas dentro do inventário do pai dele, é isso mesmo. Aqui tem um pré-morto, morreu antes dos pais. Aí tudo bem, o
os filhos dele recebem por representação, ok? Ok. Pré-morto. A companheira desse pré-morto, como extinguiu o casamento antes da morte dos autores da herança, ela não recebe nada. Tem direito de porque o casamento acabou, né? Quando aberto o inventário. Ok? Isso mesmo, doutor, isso mesmo. Vai fazer o inventário, o herdeiro faz o inventário, aquele inventário que ele recebe por representação, e aí ele vai receber dentro desse inventário, é isso mesmo. Esse inventário recebe. Agora vamos supor, tem um caso aqui que tem um neto e uma neta, tá? São 2 filhos do pré-morto. A filha não casou, mas não tem filhos, então ela recebe direto. O filho morreu. E deixou 4 filhos. Aí, nesse caso, do pré-morto, que os filhos dele teriam direito por representação, no caso de um filho ter morto, está morto também, morreu, os filhos dele, que são os bisnetos, né, do autor da herança, eles vão receber de que forma? Por representação também ou no espólio do pai deles que faleceu? Na verdade, eles vão receber por representação também. Tem o direito de herdar a parte que caberia ao seu genitor. Então, de fato, vai receber, de uma certa forma, por representação também, em igualdade de condições com os demais herdeiros, né? Então, o pré-morto também, a regra é a mesma. Seus próprios filhos, netos, falecidos, né? Mas por ele ter falecido, ele pode receber direto por representação aqui dentro do inventário? Não teria que ir para o espólio, da abertura do espólio dos pais deles que faleceram? A ideia, o correto, é receber a partir do momento que eu regularizo a situação de quem recebeu a herança. Então, hoje, eles vão receber, de fato, eles vão receber com o inventário do pai deles. Porque o valor, na verdade, a herança, eu acho até, nós provavelmente teremos uma mudança no Código Civil, vamos ver como vai ficar. Mas a herança é que só recebe a título de representação. Ou seja, você só recebe a partir do momento que você faz o inventário do pai e da mãe, né? Do pai da mãe, do irmão, daquele que vai deixar a herança para nós. Por mais que deveria ser automático, alguma coisa assim, porque já foi feito o inventário de um, não cai na mão dela, do herdeiro, né? Salvo o dinheiro, né? O dinheiro na prática sim, mas bens imóveis não. Agora vamos supor que esse que faleceu não abriu o inventário, não tem inventário. Tá. Como ficaria essa parte? Na verdade, na teoria é lindo, né? A Faculdade de Direito ensina para nós lá o 1784, né? A teoria de Saizini, morreu automática herança, uma ova, né? Não faz inventário, você não tem acesso ao dinheiro, não tem acesso aos bens, né? Então é a pior ilusão, né? É bem fictício, né? É bem inútil, né? Eu falo para os alunos, né? De fato, só vão receber... Agora me fala uma coisa, doutor, só tem esses 3 imóveis, não tem poupança, conta corrente, seguro no meio? Porque o que eu estou matutando aqui? O doutor precisa agradar os clientes, provar, estou aqui com vocês, né? E às vezes, quando tem algum bem, um carro, uma moto, você consegue fazer um alvará. Porque liberando um bem, moto, carro, um dinheiro em conta, o doutor já consegue mostrar serviço, mostrar, gente, eu estou trabalhando de outra forma aqui. Não tem nada, doutor, só ficou esses 3 imóveis? Só esses 3. Isso faz 24 anos, tá? Caramba! Ei, meu Deus do céu. Olha isso aí. Olha, doutor, eu sei, o doutor gosta de desafios, eu também gosto, tá certo, o doutor tá certo, é estudioso, é gente boa, mas eu acho que valeria a pena deixar bem claro, falar, gente, vou conduzir o inventário aqui, o inventário tá meio enroscado, né, eu vou usar toda a minha expertise, conhecimento, mentoria, sou estudioso, sou aplicado, gosto do assunto, gosto dos desafios, vou fazer o melhor para ajudar vocês, mas é um inventário por si só que já está enroscado, eu quero que vocês também compreendam isso, né? E aí eu deixaria claro, nós poderíamos correr por outro lado, outros caminhos, né? Os inventários extrajudiciais, que nos ajudariam muito, o próprio uso capião. Se vocês quiserem marcar uma reunião entre vocês e quiser que eu participe, os outros advogados também, seria um grande negócio. Joga a sementinha, sabe, doutor? Joga a sementinha, porque se os outros advogados tiverem contato com o doutor, do jeito que o doutor
fala bem, é simpático, é educado. Se eles compreenderem a ideia, poxa, faz tudo no cartório e mata isso, resolve o problema, né? Entendi. Porque vai enroscar, doutor, vai enroscar. Eu sei que o doutor é estudioso, vai de um lado, vai de outro, vai tentar fazer algo diferente, mas o caso por si só ele está travado, né? Você vê, a gente não consegue agradar o cliente, não tem uma alvará judicial que a gente possa fazer, não tem nada que a gente consiga, né? E a troca do patrono, né, o subestabelecimento, também não vai contribuir, vai ficar travado do mesmo jeito, né? E o pior de tudo, muitas vezes esse inventário já tem muitos anos, vai demorar um pouco mais, aí no final, né, com todo mundo estando vivo e de acordo, aí vão falar, mas peraí, não regularizou, o cartório não aceitou, não passou para o meu nome. Claro que não, é um imóvel de posse, é um imóvel sem registro, ou um imóvel que tem vícios registrais, que nem um desses imóveis que não tem registro. Então, acho que valeria a pena o doutor jogar as cartas na mesa, porque o doutor vai demonstrar conhecimento com propriedade, vai demonstrar que lá na frente vai dar problema, então ninguém pode cobrar isso do doutor lá na frente. Eu jogaria na mesa as cartas, né? Falar, olha, nós temos outros caminhos mais rápidos, depende de vocês. Tem que ser consensual, né? Nós temos que conversar com os outros advogados também, mas o caminho do inventário extrajudicial ou o caminho do usucapião seria perfeito, porque nós vamos ter uma outra dor de cabeça. Ao final de tudo isso, lá na frente o inventário por si só não vai regularizar nada, né? Na verdade, o inventário por si só vai ser feito, mas não vai regularizar o imóvel a título de registro, né? Aí vai ter que ter ações para a regularização desses imóveis. Sabe o que vai acontecer? Na verdade, doutor, vai acontecer isso, que já aconteceu aqui comigo. Vai sair o formal de partilha. Aí todo mundo fica contente. Aí o doutor vai lá no cartório fazer o registro formal de partilha, ou eles mesmos vão fazer, aí vem a nota devolutiva. O inventário para o princípio de Sazini é importante, teria que ser feito, mas não regulariza o imóvel por si só, uma vez que não consta em nome dos falecidos. Ou seja, aí eles vão ficar frustrados, porque um inventário que demorou muito, né, por toda a sistemática, Brasil, e aí outro problema nós vamos ter, porque não regularizou. E aí o doutor vai falar assim, mas dá para regularizar agora, através de usucapião. Poxa, doutor, por que não avisou? Não dava para fazer antes, entendeu, doutor? O meu receio, né, por mais que a gente tenha boa vontade, o doutor tem, não é nem boa, é super vontade, né, é que o cliente depois ele acaba não enxergando isso, né, ele acaba não dando valor a essa boa vontade que o doutor teve. Ele vai... O brasileiro, né, acho que no Brasil todo e no mundo talvez, mas ele enxerga sempre a situação final, né, o fim e não o meio, né. Então eles não vão ver que o doutor estudou, fez isso, aquilo, eles vão lembrar que não, contratei o doutor para resolver. Olha que coisa chata, né. E o doutor não consegue resolver, porque não é culpa do doutor, é culpa da documentação imobiliária que não estava no nome dos falecidos, né. Então eu acho que valeria muito a pena, doutor, para o bem do doutor, o bem-estar do doutor, e lá na frente para não ficar um dito pelo não dito, né? Deixa muito claro a importância de fazer ou o inventário extrajudicial por si só, e mais ainda, o usucapião que resolveria a situação, né? Vamos caminhando. Deixa eu fazer uma outra pergunta. O inventário é Frankenstein mesmo, tá? Um herdeiro dos 9, casado, né? Comunhão universal de bens. Ele faleceu após os seus pais autores da herança. Casado. Tá. Com 2 filhos. Faleceu, aí deixou a esposa viva, 2 filhos. No transcorrer do inventário, a esposa faleceu também. Ela faleceu também. Meu Deus do céu, bate até na madeira, né? Ele faleceu antes do pai inventariante. Ele faleceu depois do pai inventariante. Depois do pai inventariante. E antes da mãe inventariante. Nossa. Faleceu depois do pai e antes da mãe. O pai faleceu em 88, a mãe faleceu em 2000 O pai faleceu em 88, a mãe faleceu em 96.
Nossa. Ele faleceu meses depois do pai. Mas Então ele... ele faleceu depois do pai e antes da mãe. E deixou filhos? Deixou 2 filhos. 2 filhos. 2 filhos. Agora uma pergunta, doutor. Esses imóveis hoje, os 3 imóveis, eles alugaram ou os próprios herdeiros moram nesse imóvel? O de Vila Velha, que um herdeiro construiu, esse herdeiro morreu, aí os filhos dele continuaram construindo, tá morando parentes desse herdeiro. Filhos desses netos. Já é a 4ª geração lá. Nossa entendeu? Senhora. Que está morando lá. Está morando lá. Em detrimento dos demais herdeiros. Essa que é a briga. O pessoal fala, poxa, vocês estão morando esse tempo todinho e nem aluguel pagaram. Ah, então pegamos aqui, ó. Legal, gostei. Pegamos um gatilho aqui, que legal. Porque a minha preocupação, doutor, nessa mentoria é ajudar o doutor a mostrar serviço. Porque o doutor entrar no inventário, o ser humano é assim. O ser humano ele nunca se sente culpado, ele passa a culpa para o outro. E normalmente é o advogado, né? Advogado. Então, o doutor está advogando para aqueles que estão meio mordidos. Fala, poxa vida, os outros herdeiros estão lá, nada acontece, o inventário não sai, não é isso? Não, eu estou advogando para aqueles que usufruíram do imóvel. Aqueles que usufruem, né? Que moram no imóvel. Entendi. Para os que moravam, para os que construíram. Os que Do lado deles, que é minoria. São 3 só. É minoria. Os demais todos reclamam isso. Entendeu? Entendi. Querem a partida igual e o juiz já determinou a partida em partes iguais. Ele não aceitou a questão da indenização. Ele deu despacho vias ordinárias. Não aqui. Se o doutor estivesse advogando para o outro lado, né, certamente, que podem fazer, né, ação de arbitramento de aluguel. Por quê? Quando eu tenho inventário em andamento, o inventariante pode representar o espólio e fazer o arbitramento de aluguel. Isso seria horrível, Eles já né? deram mole. Já estão dando mole. Há muitos anos dando mole. Porque não fizeram esse requerimento. Olha lá. Ou seja, o doutor falou tudo, falou a verdade, arrasou. Eles estão dando mole por falta de condições financeiras, por falta de orientação, por falta de alguma coisa, porque a hora que cair a ficha, eles vão fazer, né? Eles vão fazer arbitramento de aluguel e vai levar. Ou seja, aqueles que têm a posse exclusiva, morando, guardando alguma coisa, vai ter que pagar aluguel, proporcional, mas vai. Por isso, por que o doutor não propõe, já que a coisa está assim, já que a coisa está litigiosa, já que a coisa não está bonita, né? Já que não querem fazer acordo, por que o doutor já não chuta o balde, né, no bom sentido, claro, e propõe para esses herdeiros, fala, olha gente, conforme julgado do STJ, vocês podem fazer uso capião de herdeiro. Não é uso capião de todos os herdeiros, mas uso capião daqueles herdeiros que têm a posse exclusiva. Por quê, doutor? Porque é a única forma deles regularizarem rápido esse imóvel, se tornarem proprietários exclusivamente e se livrarem dessa futura ação de arbitramento de aluguel que pode vir. Agora deixa eu perguntar ao professor. Esse imóvel de Vila Velha, que era só o terreno, e aí o herdeiro, filho dos autores da herança, construiu, ninguém opôs à época, né? Aí esse herdeiro já morreu, e ele está morando, e o filho direto do herdeiro que morreu, também já não mora lá mais. Mora parentes dele. Ele não está morando mais lá. O de Vitória, a mesma coisa, porque passou tantos anos, esse de Vitória, ele mora em outra casa, entendeu? Em outro bairro, aqui em Vitória. Aí lá está uma irmã dele, morando lá. Ele mesmo já não está mais lá. Mas ele que construiu tudo, que morou muitos anos com os pais, com o pai, a mãe, mas hoje já não mora lá mais. Porque é sempre bom negócio para aquele herdeiro que não tem a posse e se incomoda, né,
com aquele outro herdeiro ou herdeiro, agiliza a ele sair de lá, desocupar, a um acordo, ajuda a evitar que ele faça uso capião com a posse exclusiva. Agora, para o herdeiro que fica, resta a ele, através do uso capião, regularizar isso. O lado bom é que a posse qualificada para uso capião de herdeiro pode ser direta, indireta ou alternada, né? Então, mesmo que ele não esteja lá, mas os filhos, os netos, os primos, ou seja, dá para fazer uso capião do mesmo jeito porque ele emprestou, né? Ele fez um comodato. E aí, se quem está lá concordar, faz um contrato de comodato, melhor ainda, direto com ele, né? Talvez seria uma estratégia cirúrgica e aí o doutor conseguiria muito bem vencer esse desafio, entendeu, doutor? Agora, te perguntar, uso capião, para esse caso de imóvel de herança, o prazo é 15 anos, né? Na verdade, nós temos o julgado do STJ, que foi um uso capião de 15 anos, né? Mas hoje está pacificado em vários julgados também, que daria para fazer uso capião ordinário, ou uso capião até constitucional. É que o problema do uso capião constitucional é que você teria que bater vários outros requisitos. Não pode ter outro imóvel no nome, o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados, se for urbano. Agora, tem um detalhe importante, né? A gente fala de 15 anos, doutor, mas para a gente juntos enfrentar esse desafio, 15 anos, né? A gente guarda isso, 15 anos, mas tem teses que nos socorrem. Nós poderíamos usar nesse caso a tese da cessão de posse, ou seja, quem faleceu cedeu a posse para eles, um exemplo, soma da posse. A cessão de posse, ela pode ser em vida ou em morte, né? Ela pode ser em vida ou em morte. Mas não dessa cessão. Essa cessão, é claro que o mundo ideal dessa cessão seria a gente ter um contrato de cessão de posse oneroso ou não oneroso. Mas na prática, vários outros casos aqui no escritório, casos de alunos, já ganhamos ações sem ter a cessão escrita. A cessão pode ser subjetiva. Quando eu falo subjetiva, ela ocorreu de boca. Ela ocorreu de uma forma que não está no papel, mas ocorreu, entendeu? E como a gente consertaria isso? Testemunhas, né? Testemunhas não, que eu saiba da história, o pai, o avô, cedeu para ele, deixou para ele, porque ele é o filho que mais precisava, não sei, pelo menos é o que eu ouvi falar, né? Então, a prova testemunhal resolveria isso, entendeu, Eduardo? Agora o fato, eu estou jogando assim porque é tanta coisa, né? Joga assim, advogado do diabo. Abertura... Oi? Eu tenho que fazer aqui também a parte, igual o filme, né? Advogado do diabo, né? Tem que chegar ao outro lado para ajudar o doutor. O fato de ter aberto o inventário já não obsta a agora querer entrar com os capião? Não. Sendo que eles nesse tempo aqui já até acabaram se manifestando no inventário, concordando até com o inventário. Não, de forma nenhuma, porque o inventário, nós estamos regularizando o imóvel com base no direitos sucessórios, né? Direitos sucessórios, direito das sucessões. Quando nós optamos em fazer uso capião, nós estamos indo por uma outra linha, a regularização desse imóvel através da posse, né? Então, não acaba dificultando, não acaba inibindo, não é porque tem um inventário em andamento que acaba atrapalhando ou tirando o direito de uso capião, não. Pelo contrário, dá até para justificar no uso capião, não que a gente tenha que justificar, porque eu sempre falo que o uso capião tem que ser uma ação limpa, né? Quanto mais limpa, melhor. Limpa é evitar trazer questões problemáticas, litigiosas. O que a gente tem que ter em mente? O uso capião é uma ação declaratória, então a gente não vai ficar falando muito de direito às sucessões, não pode fazer isso, porque é uma ação declaratória, a gente quer homologação, posse, manso pacífico, ânimos do homem. Por ser herdeiro ou herdeiros, posse exclusiva e gestão exclusiva do imóvel. Então, são 5 pontos que a gente vai trabalhar nesse uso capião de herança. E aí, tudo bem, dá até para mencionar que foi feito inventário, que foi distribuído, foi recolhido tributo, né, demonstrando boa-fé, demonstrando a boa vontade e não burlar tributos. E aí usa até ao nosso favor. Foi feito inventário, inclusive, para não burlar tributos, o ITCMD. O objetivo não é... Não foi pago? Então não menciona aí. Ah, tá. Então não menciona isso não. Então pode mencionar que o inventário, apesar do inventário ser proposto, entende, né, os requerentes,
como a forma correta e justa é fazer o uso capião, porque somente eles têm a posse do imóvel, mansa, pacífica, animus nomini, a posse exclusiva, a gestão exclusiva desse imóvel, entendeu, doutor? Ok. Deixa o inventário aqui rolar e abre essas ações. E abre essas ações. Aí sim o doutor vai enfrentar esse desafio, vai provavelmente ter sucesso, o cliente vai ficar contente, porque se o doutor for no inventário, o que vai acontecer? Vai ficar travado, né? E vai ficar essa briga, não querem acordo, não querem resolver no extrajudicial, não querem fazer os capião em conjunto. Então, já que está feia a coisa, não está unida a coisa, faz o que tem que ser feito, né? Ou seja, advoga só para aqueles que contratou o doutor. Usa o capião de herdeiro, né? Trabalha a posse, manso pacífico, animus nomini, requisito comum a qualquer uso capião, mas o doutor vai bater muito bem na posse exclusiva e na gestão exclusiva desse imóvel, entendeu, doutor? Eu posso aproveitar o gancho do despacho do magistrado que disse que remetendo às vias ordinárias. Pode, o doutor pode aproveitar o gancho, conforme o próprio judiciário nos orientou, né? Devidamente, sabiamente, estamos fazendo uso capião, né? E pode também o doutor deixar claro que foi proposto o inventário e concordou em fazer o inventário porque é uma questão de direitos acessórios, a qual não se discute. Mas uma coisa é direito acessório, outra coisa é direito de posse, né? Direito de posse está pautado no enunciado 492, ou seja, o doutor até justifica bem, justifica com qualidade, falando, olha, foi feito o inventário, mas o inventário não obsta o direito de posse, requer regularizar a posse por medida com base na justiça, conforme julgado do STJ, RESP 16.31.859, entendeu, doutor? E nesse uso capião que o doutor vai fazer, faz o uso capião no nome dos herdeiros, que tem uma posse de fato, que são os clientes do doutor, e bate muito nisso. Tanto é que essa peça de uso capião, o doutor abre uma preliminar, pede justiça gratuita, se tiver alguém em idade, enfermo, pede prioridade processual, mas o mais importante, do pré-questionamento, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, entendeu ao avaliar o RESP, recurso especial, 16.31.859, ser plenamente cabível o uso capião de herdeiro. Acabou. E aí o doutor começa os fatos, aí lá nos fatos capricha, né, nos requisitos, bate na posse. Uso capião de herdeiro, a gente precisa sempre bater na posse mansa, pacífica, animus nomini, como qualquer uso capião, mas sempre bater muito, que é importante, né? Bater muito na posse exclusiva e na gestão exclusiva do imóvel, entendeu, doutor? Ok. Como trato de três imóveis, né? Vai ter que ser feito 3 ações de uso capião, hein? Deverão ser feitas, né? É isso que eu ia falar. 3 ações. Então, um uso capião para cada imóvel. Um uso capião para cada imóvel. Ações diferentes. É o correto. Um uso capião para cada imóvel. Por quê? Porque como é uma ação declaratória, não dá para a gente fazer um uso capião para os 3, né? Então tem que ser um uso capião para cada imóvel. Vai acabar ficando uso capião Frankenstein também. É o uso capião Frankenstein. E aí o que pode ser feito, né? Eu não sei se é o caso, mas se eles chegaram a um consenso, não, esse imóvel você tem a posse exclusiva. Não, esse aqui sou eu. Daria para fazer 3 ações de capião, mas cada um já no respectivo nome, né? Que é outro argumento que o doutor tem que usar também. Falou, gente, eu posso fazer 3 usos capiões no nome dos 3. Só que vocês lá na frente, se vocês resolverem dividir o imóvel, alguma coisa assim, vocês vão gastar para fazer, né, essa parte de escritura. Então eu aconselho, talvez, vocês já dividam, né, são 3, um imóvel para cada um exemplo. E aí um ajuda o outro a regularizar. Fica aqui uma dica. Se vocês quiserem, eu faço o nome dos 3, mas fica aqui uma orientação que talvez ajude processualmente falando. Entre eles não vai ter problema, não. O problema é os outros. E agora, os herdeiros de herdeiros, né? Que os herdeiros originais já partiram dessa para melhor, né? 5. Aí ficou os descendentes deles, né? Já tem até bisneto na jogada. Vai passando o tempo. E outra coisa, se eles não seguirem esse caminho que o doutor vai orientar, eles estão perdidos, ou seja, vai ficar nessa briga eterna, nada vai acontecer, né? E aí é o que o doutor mesmo falou. Vai chegar uma hora que o outro lado, cansado dessa história, vai contratar um advogada que é atualizado, estudioso igual o doutor, e vai propor ação, né? Ação de arbitramento de aluguel, vai chutar o balde, não tem nada a perder, e é onde eles vão ter que pagar honorários, né?
honorários advocatícios, porque vai perder a ação, se não tiver justiça gratuita, e vai ter que pagar aluguel, né? Pior de tudo, né? Então, a melhor saída nesse caso, certamente, é fazer o uso capião. E aí poderia ser feito 3 ações no nome dos 3, tudo bem, mas se eles fizerem uma partida entre eles, melhor ainda, mas tanto faz, né? Mas seria um caminho estratégico, acho que seria a melhor forma de vencer esse desafio, viu, doutor? Com qualidade, né? Eu vou dar uma adiantada agora aqui para o último despacho do magistrado. E nada impede também, viu, doutor? Porque às vezes o doutor já combinou, né, de seguir no inventário, então nada impede. O doutor se habilita no inventário e vai acompanhando. É até bom, tá rastreando. Isso é bom. Tá rastreando o inventário, o que tá acontecendo no inventário. Mas isso também não inibe o doutor de fazer por fora ações de uso capião, entendeu? Ah, tá. Eu posso entrar no inventário, Frankenstein aqui. Pode. E pode depois entrar no uso capião. Posso? Entrar, ou melhor, fazer, né? Fazer o uso capião. Pode sim, verdade. Não tem problema, né? Não tem problema. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes o doutor já se adiantou com o cliente no sentido de fazer, né, o acompanhamento do inventário. Então, o doutor faz o que foi combinado, muito bem, mas propõe a saída jurídica correta, né? Por fora, entendeu, doutor? Não, eu já deixei ciente para eles do enrosco que é, e eles sabem da complicação que é. Tanto que eu falei dessa mentoria, que eu ia buscar uma mentoria, porque a situação é complexa, altamente complexa, né? E nós estamos falando aqui de 24 anos, né? E estão todos aí na faixa de 70 anos, né? Então, não dá para brincar com isso, né? Não dá. E o doutor é um baita profissional, estudioso. Poxa, se habilitar no inventário, e se eles não derem a opção do doutor fazer uso capião, aí é diferente. O doutor trouxe a solução. Eles, por falta de dinheiro, falta de vontade, não vão fazer. Mas a solução desse caso é o uso capião de herdeiro, não tem outro, né? Vai travar. E uma coisa não inibe a outra, né? E esse uso capião fazer em cartório ou judicial? Eu sou a favor de fazer judicial, por quê? Porque o uso capião no cartório, ele é lindo na teoria. Tem um monte de gente na internet que não sabe o que está falando, acho que nunca fez, né? Eu falo isso porque é muito fácil vender as coisas na internet sem ter um pingo de conhecimento, ainda mais não advogando, mas dentro de um cartório, falar umas groselhas dessa, que o uso capião extrajudicial é maravilhoso, é lindo. Eu não sei que mundo que vive, deve ser outro planeta. Porque todo mundo sabe, quando você procura um cartório, que o cartório que mais faz é dispensar o registro de uso capião extrajudicial, ainda mais quando o tema é polêmico. E nesse caso o tema é polêmico, porque envolve o uso capião de herdeiro, ou seja, tem iminência de litígio. O cartório por si só não vai fazer mais nunca, né? Então tem que ser judicial mesmo. Porque judicial o doutor consegue instruir, do judicial o doutor consegue pedir uma averbação premonitória para fazer constar na matrícula. É diferente, né? O uso capião judicial, o doutor faz uma petição e fala... O doutor faz uma petição e fala, juiz, requer que seja expedido o mandado e enviado ao cartório para fazer constar na matrícula esse uso capião. Ou seja, o que o doutor consegue fazer na matrícula do imóvel? Consegue sujar a matrícula. Consegue gerar uma averbação premonitória, ou seja, uma informação comunicando, gerando publicidade que existe um uso capião em andamento. Isso protege a dupla venda, tripla venda. Porque a gente tem que pensar em tudo, né, doutor? Eu estou fazendo advogado do diabo aqui para o doutor refletir. Mas se eu estou do outro lado, o que eu ia fazer? Em primeiro lugar, gente, vamos fazer um arbitramento de aluguel, vamos fazer esse povo pagar aluguel, ter a posse exclusiva. Quando o doutor já tem uso capião judicial em andamento, o doutor consegue usar a súmula 237 do Supremo. Ou seja, o doutor já consegue usar um guarda-chuva para se defender. Olha como o uso capião extrajudicial, é claro que dá para fazer em alguns casos, mas de 100 casos é um ou outro. Esse caso não, tem que ser judicial. Por que judicial? Porque o doutor vai usar o uso capião não só para regularizar o herdeiro, o imóvel em relação ao herdeiro, a posse que ele tem exclusiva, mas o doutor vai usar esse uso capião também para defender o herdeiro, né? Ou seja, a súmula 237 como um guarda-chuva, um escudo protetor, entendeu? Não sei se essa súmula de cabeça, não sei. Essa súmula, doutor, é aquela que fala que os capião... Essa súmula é aquela que fala que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Ou seja, trava o inventário, para o inventário, suspende o inventário até que o uso capião seja julgado, entendeu, doutor? Então, eu posso...
aí o inventário, o juiz vai dar uma... Vai interromper o inventário até sair a decisão do campeão, né? Em regra, sim. E outra coisa, doutor, uma coisa que eu queria falar, como o doutor está advogando para os herdeiros que têm a posse, o inventário terminado, finalizado, não é bom não, ele é ruim, porque se a situação já é litigiosa, os herdeiros já não se dão bem, talvez já sugeriu aí um cobrar aluguel do outro, você imagina a hora que tiver o nome da matrícula. Não é o caso, né? Porque a gente já falou que o inventário por si só não vai regularizar os imóveis. Mas, poxa, quando o inventário de fato regulariza o imóvel, aí o herdeiro deixa de ser herdeiro e passa a ser coproprietário. Então, aqueles que não são clientes do doutor, aí tá com a faca e o queijo na mão. Porque já dá para fazer uma ação de arbitramento de aluguel quando o polo ativo é o inventário, representado pelo inventariante. E quando eu tenho o registro, a copropriedade no meu nome, melhorou, porque aí eu faço eu, e o outro faz a dele. Então, ou pior de tudo, né? Chuta o balde e faz uma ação de extinção de condomínio, ou seja, o imóvel vai lá para leilão. Olha o risco disso tudo, entendeu? Deixa eu perguntar ao professor aqui. O juiz o último despacho do juiz é o seguinte: ele pediu para intimar todo mundo, porque não tem inventariante, está sem inventariante. Está sem inventariante. Porque o que estava como inventariante está com problema de tratamento de câncer, e ele pediu para sair, aí o juiz mandou intimar todo mundo se alguém tem interesse em assumir o cargo de inventariante. Ninguém se manifestou. No caso, eu estaria apresentando um nome para inventariante, inicialmente, que é um dos sobrinhos, né, dessa parte interessada aí da minha clientela. Mas está sem inventariante. A advogada que era sobrinha deles já saiu fora também, então eu estaria colocando procuração. Nesse caso, o juiz, ele deu o seguinte despacho. E TCMD não foi pago, tá? Não foi, a Cefaz não se manifestou, só tem um valor de uma arquiteta que o juiz nomeou e ela atribuiu o valor lá, né, dos cálculos, mas a Cefaz não se manifestou. E ele intima para pagar o TCMD, mas não pagou. Ele fez a partilha em partes iguais, um nono para cada herdeiro, e aqui ao final ele fala. Ele faz 7 requerimentos para o inventariante providenciar, informar se o herdeiro está vivo e tal, certidões negativas, né? Se foi aberto o inventário dos falecidos, dos herdeiros falecidos, se tem inventário aberto, né? Se manifestar sobre o TCMD, se pagou, se vai pagar, como que vai ser, retificar as últimas declarações, observar os percentuais de cada herdeiro que ele arbitrou, apresentar as procurações remanescentes, aqueles que não têm. Aí ele vai, no fim ele se manifesta. Certifique-se a secretaria sobre as intimações de todos para posterior sentença sem resolução de mérito. Ponto. Aí ele já fala aqui para posterior sentença sem resolução de mérito. Ponto. Portanto, há a necessidade de verificação das intimações de herdeiro A, B, C, D, E, F, G. Espólio tal. Após a certidão, o processo deverá retornar à conclusão para a possível sentença. É o último despacho do juiz. Que inicia falando em sentença sem resolução do mérito, e no final, que venha concluído com essas certidões aí, se foram realmente todos intimados, para possível sentença. É o último despacho dele. Ou seja, o inventário está meio paradão também, né? Você vê que o inventário, né, ele tá meio não, tá inteiro, né? É um inventário que não vai para frente, parece que não chega nem na fase de recolhimento, né? Não é verdade? É enroscado, ou seja, é por isso... O próprio judiciário, ao longo desses anos,
percebi que eles também misturaram os procedimentos, né? Eles ficaram perdidos também no meio desse imbróglio que está o processo, e acabou algumas etapas sendo misturadas. Obrigado, cara. Que é a carroça na frente dos bois, inventário foi mistério mesmo. Doutor Júlio, em suma... Eu, com muito carinho, doutor, eu sei que o doutor já conversou com os clientes, talvez, né, já está combinado de assumir o inventário, e nada impede, assuma o inventário, conforme foi combinado, às vezes já até combinou orçamento, honorários, mas deixa bem claro, gente, ó, a única saída que vocês vão ter, de fato, é uso capião, né? Posso até fazer três ações de uso capião, cada um no nome dos três. A minha orientação, se fosse possível, se vocês chegassem a um acordo de uma partilha entre vocês, é fazer uso capião, cada um no nome de um, aí um ajudaria o outro, né? Com declarações, dizendo que realmente tem a posse exclusiva, ou seja, um ajudaria o outro. Mas se não for possível, não, o imóvel é dos três, a gente tem interesse dos três imóveis, não tem essa possibilidade. Faz 3 ações. Mas é a única saída, viu, doutor? É a única, não tem jeito. Não dá para fazer algo diferente aí, porque esse inventário não vai ter fim nunca, viu, doutor? Deixa eu perguntar. Se no processo agora eu não me habilitar, eles não indicar inventariante, o que o juiz pode fazer com esse processo? Ele pode extinguir esse processo? Não. Sabe o que vai acontecer, doutor? Com muito carinho, hein? É um tiro no pé. Isso já aconteceu comigo no ano passado. O juiz fez o quê? Com um aluno também do mestrado. E até conversei com esse meu aluno. A mesma coisa. O juiz soltou um despacho. Olha, como ninguém manifestou interesse em ser inventariante, eu vou nomear um inventariante profissional. Sabe quanto custa o inventariante profissional, doutor? No mínimo R$3.000 por mês. Ou seja, ele nomeia, ele vira inventariante profissional, às vezes é um advogado parceiro do juiz, e vai passando o tempo. Quando vê, está devendo mais para esse inventariante profissional do que o valor dos bens. Aí pode pedir até a adjudicação. Então pode ser uma fria, tremenda, viu? O juiz ele não vai extinguir esse processo do inventário, então? Não vai. Muito provavelmente ele vai nomear um inventariante profissional. E aí o inventariante profissional vai passar um orçamento, entendeu? Então é melhor eu me habilitar, indicar o inventariante melhor. E ir tocando. Se eu fosse o doutor, eu faria a reunião com os clientes, ou seja, alguém tem que ser inventariante, ponto final. Se habilita e fala, ó, já que outros herdeiros não se manifestaram no sentido positivo de ser inventariante, fulano quer. O juiz vai. E aí por fora faz os capião, entendeu? Vai nessa linha que vai dar certo, doutor. Tá bom, doutor Júlio. Tá bom? Qualquer coisa eu tô aqui. Mas foge desse inventário furado, hein? Se habilitar é uma coisa, só para consertar. Mas vai ter dor de cabeça, hein? Cuidado. Eu tô aqui na minha frente, É. eu fiz uma árvore genealógica, uma árvore desse inventário. 24 anos, eu botei aqui num formato A3. Esse inventário, ele não vai sair disso. Não. E outra coisa, ele se tornou litigioso, porque dois não vão concordar, vão infernizar. E a hora que cair a ficha, quando vê, fez o arbitramento de aluguel. E se chegasse ao final, que não é o caso, o doutor tem um problema sério, pode fazer uma ação de extinção de condomínio. Olha a dor de cabeça, entendeu? Cuidado, hein? Vai pro caminho dos campeões e usa a súmula 237. Súmula 237, enunciado 492, artigo 1238, tá bom? Vai nesse roteiro que tende a dar certo. Um abração, fica com Deus. Tchau, doutor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.